Faltam 5 dias. Ao longo dos últimos anos temos reclamado contra o governo, reclamamos contra o sistema, reclamamos sobre a nossa vida, reclamamos sobre o estado das coisas e muitas vezes fazemos-lo em família, em amigos e mais recentemente com o surgimento das redes sociais as coisas mudaram, passámos a tornar mais público a nossa posição e a percebermos que a indignação, a vontade de mudar era maior e que afinal não estávamos sozinhos, que afinal existiam muito mais. O Chega, quando nasceu, veio com um propósito muito claro. Nasce porque o centro-direita falhou, nasce porque existe um espectro político nacional que estava tão arrumadinho que a determinada altura as coisas funcionavam do agora vais tu e agora vou eu. O Chega nasce porque existia a necessidade de defender desde os jovens, àqueles que estão à procura da primeira casa, àqueles que trabalham, àqueles que descontam sem fim para uma máquina do Estado cada vez maior, àqueles que se aposentaram, que trabalharam e que descontaram e que ao longo do tempo foram sendo penalizados e viam outros a ser beneficiados constantemente. O Chega nasce para cumprir Portugal, mas para ocupar uma franja que a direita nunca quis ser social, a direita nunca quis tratar dos casos das pessoas, a direita, por norma, tornou-se elitista, tinha medo de descer à Avenida da Liberdade para se manifestar contra a esquerda, tinha medo de assumir que Portugal não é racista, tinha medo de assumir os valores e os símbolos nacionais, porque existia sempre a conotação de os símbolos nacionais estarem conotados com o Estado Novo. Foi preciso, eu já disse isto diversas vezes, foi preciso em 2004 um brasileiro, Luís Filipe Scolari, pedir para termos orgulho na nossa pátria, para que as pessoas retirassem as bandeiras das gavetas e colocassem as bandeiras à janela. Algumas das pessoas nem conheciam bem o símbolo nacional, de tal forma que trocaram a bandeira de Portugal por uma outra coisa qualquer pintada de verde e vermelho, mas com uns pagodes que eram colocados por bandeiras que vinham da China. Mas a necessidade de mostrar o nosso patriotismo passou a ser importante. E numa fase tão complexa do mundo, numa fase tão complexa a nível europeu, é importante que os nossos valores, as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa Portugalidade, a nossa identidade esteja claramente defendida. E neste momento só o Chega o pode fazer. E temos claramente que deixar de penalizar todos os pequenos e médios empresários, considerando que são todos criminosos e que é o grande capital e que querem enriquecer. Temos que continuar a trabalhar e a produzir, garantir que criamos para poder fazer a distribuição. E só com o Chega é que podemos fazer isso. Para além dos empresários, são eles que geram emprego, então que se permita que depois o resumo do nosso trabalho não seja uma mera transferência de verbas para o Estado, que consigamos ter claramente rendimento suficiente para determinar onde queremos gastar, não estar constantemente a entregar grande parte significativa do nosso rendimento ao Estado. O mercado a funcionar por si, as empresas a faturar, os impostos a serem cobrados dentro de uma equidade e não com um princípio de igualdade que tantas vezes prejudica todos aqueles que querem trabalhar e todos aqueles que trabalham e que cumprem o princípio da meritocracia. Faltam 5 dias para sairmos do sofá, 5 dias para pararmos de reclamar no Facebook, nas redes sociais, ou melhor, podemos continuar a reclamar, mas é muito importante, mais do que nunca, pela primeira vez é possível. Por muito que eles não queiram, é possível. E não são eles que vão ditar, é o povo que vai ditar. E, portanto, no dia 18, eu espero que tenhamos uma grande vitória, que consigamos uma vitória estrondosa para que Portugal mude, André Ventura seja Primeiro-Ministro e que se cumpra Portugal, que retomemos a grandiosidade que a nossa nação sempre teve e não continuemos como sendo uma nação que eles querem tornar pequena, pouco influente, com pouca capacidade. Portanto, está na mão de todos, já não está só na nossa, está na mão de todos que no dia 18 façam a diferença e que com um simples risco, ou melhor, neste caso duas cruzinhas, não façam um que senão o voto é anulado, 2 cruzinhas, muito cuidado para não existir nenhum problema no ato do voto. Dia 18 é votar Chega e mudarmos isto de uma vez por todas.